Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, que é a lição 14, cujo tema é Condenação aos ricos gananciosos, cujo texto básico está em Tiago, capítulo 5, versículo de 1 a 6, que diz assim: Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem dele testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Aqui nós vamos encontrar uma dura palavra de Tiago para aqueles homens ricos, né, os quais ele estava se referindo, ele estava se direcionando a eles. E aqui a gente vai encontrar Tiago condenando a ganância dessas pessoas. Eram pessoas comuns? Não, eram homens ricos. E aqui a gente vai observar que Tiago está condenando, né, aquela situação onde aqueles homens tinham plena confiança nas suas riquezas. E a gente vai encontrar aqui duas situações, né? A situação da desigualdade social e a situação, né, do papel da igreja dentro desse contexto. E eu gostaria apenas aqui de fazer uma pequena introdução, um breve comentário sobre essa questão da desigualdade social, né, que ali no texto está claramente mostrando que haviam pessoas ricas e pessoas pobres no seio da igreja, e que algumas pessoas ricas ainda tinham algum tipo de procedimento que não condizia com aquilo que a igreja deveria fazer. E aqui ele vai mostrar justamente o perigo que essa riqueza, ou que a ganância dessas pessoas ricas poderiam trazer não só para si, mas também para outras pessoas. Mas principalmente para eles mesmos, porque no texto aqui o apóstolo Tiago ele está discursando duramente contra eles. Primeiro, sobre a questão do perigo da riqueza mal adquirida. Eu queria trazer uma lembrança de um texto na Palavra de Deus, que está lá em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 9, que fala sobre a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, um judeu, um homem muito rico, né, que pela sua função, pelo seu cargo que ele exercia, ele se aproveitava para justamente extrapolar na cobrança dos impostos para o seu povo. Então ele era uma pessoa muito mal vista, muito malquista no meio do seu povo. E toda a riqueza de Zaqueu, que Zaqueu adquiriu, foi justamente oriunda dessa sua condição, né? Pela facilidade que ele tinha de cobrar impostos para Roma, e tirava o seu quinhão. E muitas vezes, em algumas ocasiões, melhor dizendo, ele extrapolava naquilo que ele deveria cobrar e guardava para si. Então, a riqueza de Zaqueu, ela foi mal adquirida, né? E aqui
ele vai dizer que a Bíblia condena a riqueza adquirida através de corrupção, exploração e desonestidade. Tudo aquilo que Zaqueu praticou. A gente vai encontrar ali ele depois se convertendo, aceitando a Jesus como seu Salvador, quando no seu discurso final ele vai dizer que ele restituiria 2 vezes mais, né, se ele tivesse roubado alguém, e 4 vezes mais se ele havia defraudado alguma pessoa. Na realidade, ele estava confessando seus crimes, estava dizendo que realmente ele adquiriu a sua riqueza de forma ilícita, e ele estava pedindo perdão ao Senhor Jesus e devolvendo aquilo que ele poderia devolver. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, porque às vezes quando você tira de alguém que não tem muito, você está privando muitas vezes essas pessoas de terem ou darem uma condição melhor para a sua família, né? Porque muitas vezes você está tirando de alguém e você lá na ponta da linha não sabe o que está acontecendo. É o que está acontecendo no nosso país, né? Houve uma roubalheira muito grande, né? Petrolão, mensalão, e há muitos anos vem se roubando do governo, no governo, e as pessoas, elas não sabem, ou até mesmo sabem, mas elas não têm a noção, muitas vezes, do que lá na ponta da linha as pessoas estão sofrendo por falta daquele dinheiro que foi usurpado, que foi roubado, né? Então, a riqueza ilícita, ela traz tanto um mal para aquelas pessoas que sofrem as consequências de terem subtraída aquele dinheiro, quanto aquelas pessoas que fazem o mal, porque muitas vezes elas podem achar que nunca vão sofrer nenhum tipo de sanção, né? Mas, mesmo que não seja aqui na face da terra, se ela roubou, um dia ela vai se explicar com Deus. Então Zaqueu, ele já tinha essa noção, ele sabia muito bem que se ele não se convertesse, ele iria sofrer as consequências. E aqui a gente sabe muito bem, no contexto de Brasil, o que está acontecendo no meio político, né? Uma situação bastante aí complicada. Então, a riqueza ilícita, ela não traz nenhum tipo de benefício. Pode até ali tal, a pessoa achar que está bem, que vai, né? Mas como a própria Bíblia diz, não existe pecado encoberto que não seja descoberto, né? A pessoa pode enganar até mais um dia, como se diz no ditado do mundo, um dia a casa cai. E aí não tem jeito, né? E dentro dessa questão da aquisição de riquezas de forma ilícita, é bastante importante nós destacarmos que, como cristãos, nós temos um padrão de ética a seguir. E esse padrão de ética que nós, como cristãos, seguimos, está dentro da palavra de Deus, né? O que diz lá os 10 mandamentos? Não roubar, não matar, né? Não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, enfim. Então, os 10 mandamentos é a estrutura da ética social que Deus deixou para todos nós. E como cristãos que nós somos, nós temos o dever de seguir esse padrão ético, os valores cristãos. Nós temos o dever, né? Se há uma facilidade no teu trabalho para você, né, pegar alguma coisa, para ter algum tipo de vantagem, você deve renegar isso, né? Como cristão. Ah, mas você vai sofrer represália. Sofra o dano, meu irmão. É a palavra de Deus que diz, né? Se você está sofrendo dano por praticar o bem, amém, sofra o dano. Cristão não tem que se envolver em falcatrua, cristão não tem que se envolver em nenhum tipo de riquezas ilícitas. Cristão pode ser rico? Pode, mas seja rico pelo sucesso do seu trabalho, tá bom? Trabalhe e depois prospere. Se você quer ser rico, é lícito, mas busque da
bom? É lícito ser rico, né? Desde que você não deposite na sua riqueza a sua confiança e esqueça de Deus, né? Muita gente que enriqueceu, que era pobre, enriqueceu, né? Era cristão, depois que enriqueceu, esqueceu de Deus. Começou a ver as facilidades do mundo, as facilidades de acesso às coisas, aí esquece de Deus. Então, como eu já falei, o salvo, o cristão, ele tem que buscar a riqueza da forma correta, da forma lícita, né? E o desejo de enriquecer? O desejo de enriquecer também é lícito. É lícito você querer prosperar, é lícito você querer ser rico, né? Agora, essa riqueza, ela não pode tirar o foco de Deus. Essa riqueza, esse desejo de enriquecer, ela não pode ser maior que o desejo de servir a Deus, tá bom? Então, nós precisamos observar, dentro do nosso contexto cristão, que ser rico não é pecado. Desejar ser rico não é pecado, desde que você não se torne um rico ganancioso, porque a ganância, ela faz com que as pessoas elas percam, né, a noção das coisas, percam a noção de Deus, né? A pessoa, ela vê a facilidade, vê que está entrando muito dinheiro, aí as coisas começam a acontecer à sua volta e ela começa a esquecer de Deus, achando que a sua riqueza, ela é maior do que Deus. Desafio da riqueza mal distribuída. Cuidado ao gastar os bens adquiridos, né? A gente, como pai de família, ou como administrador de alguma empresa, ou de administrador do nosso lar, das nossas finanças, a gente tem que ter sempre a observância de não gastar com aquilo que seja desnecessário, de não gastar além das nossas possibilidades. Se eu ganho um salário X, eu tenho que gastar dentro do meu orçamento, né, dentro daquilo que eu pago de uma forma, né, obrigatória, os meus impostos, a conta de luz, a conta de água, né, as coisas básicas, né, e sobrando aquilo eu não vou gastar, porque sobrou eu vou gastar com qualquer besteira. Não, a gente tem que saber administrar os nossos bens, tá bom? Porque quando você começa a não ter uma gestão dos seus bens, você começa a ver, ou não ver também, né? Aquilo vai se esvaindo da sua mão e você, quando vai perceber, já perdeu tudo, né? Então, assim como devemos tomar cuidado com a forma de adquirir nossos bens, devemos tomar cuidado dobrado ao gastá-los, tá? Tiago fala dos que vivem regaladamente com seus bens em detrimento de outras pessoas menos favorecidas. Algumas estavam usando seus recursos para destruir outras pessoas. Veja o mau exemplo do rei Acabe, que mesmo tendo tanta terra e bens, ainda usurpou a terra do pobre, Nabote, e o matou. Jesus fala em Lucas 12 de um homem que não repartia, não dava nada a ninguém. Mesmo tendo seu celeiro transbordando, ele regalava a sua riqueza e colocava nela todo o seu prazer. A este Jesus chamou de louco, né? Então, a gente vai ver que a tendência natural do homem, quando ele é rico, quando ele tem bens, é confiar nas suas riquezas. É ele achar que ele não precisa de Deus. Ele achar que ele nunca vai ficar doente. Ele achar que ele nunca vai ter problemas na vida. Mas a Bíblia nos mostra que não é bem assim. Podemos citar aqui 3 exemplos, né, do jovem rico que queria seguir a Jesus, mas quando Jesus disse para ele, vende tudo que tem e me segue, ele ficou assim, balançou, disse não e voltou, triste porque ele estava muito apegado aos seus bens, né? A outra questão é do rico e sensato, que foi citado aqui anteriormente, né, do homem que tinha muito dinheiro, tinha muitos bens, né? Ele conquistou muitos mais bens e tinha o seu celeiro. Destruiu aquele celeiro, construiu celeiros maiores.
para ele guardar os seus bens, e esses bens eles tinham assim uma durabilidade de muitos anos. Ele disse assim: agora eu vou folgar, vou viver minha vida, porque a minha riqueza me permite que eu somente goze dos meus bens. E Jesus chamou ele de louco, porque se ele morresse naquele dia, o que ia acontecer com os bens dele? Não ia servir para nada, porque ele ia morrer, né? Então, depois da morte, ninguém leva nada mesmo, e era isso que Jesus estava dizendo. Então, não devemos confiar nas nossas riquezas. O outro exemplo também era a parábola do rico e Lázaro, onde ali Jesus vai ensinar, mostrar que um homem rico que tinha de tudo, confiava nas coisas, um dia morreu, e o mendigo Lázaro morreu também no mesmo dia, e os dois foram para lugares diferentes. Lázaro foi para o paraíso e o rico foi para o Hades. Desejava que Lázaro ajudasse ele molhando a ponta da língua com água para refrescar o seu sofrimento. Aí o Abraão lá representando Deus disse: não, impossível isso acontecer, né? Quem está aí não pode passar para cá, e quem está aqui não pode passar para aí. Mas então manda Lázaro lá avisar minhas famílias que eles pratiquem o bem, porque eu não quero que eles venham para cá. Aí Abraão, na figura de Deus, né, vai dizer assim: é impossível, porque eles não acreditam nem nos vivos, quanto mais nos mortos. Então aqui, pessoas que confiam em suas riquezas, elas têm a tendência a esquecer de Deus. Elas acham que a sua riqueza pode fazer e acontecer. Então Paulo alerta os crentes ricos a que não depositem sua confiança na riqueza, que é instável, né? Pelo contrário, devem ser generosos e repartir os bens temporários a quem que possuem. O empenho maior deve ser em praticar boas obras, acumulando riquezas, assim, eternas nos céus. É o mesmo princípio ensinado por Jesus, né? Então, precisamos administrar bem o que Deus tem nos dado, para que nós não venhamos a cometer nenhum tipo de pecado, ou até mesmo esquecer a Deus, confiando apenas em nossas riquezas. E qual o resultado da riqueza não consagrada a Deus? A riqueza mal adquirida, ou seja, quando a pessoa adquire riqueza por meios ilícitos, ela produz resultados indesejáveis. Então, tudo aquilo que nós fazemos na vida, ela tem resultados, ela tem consequências. A vida é uma árvore que você planta, Você dá frutos, você vai plantar os frutos que você semeou. Vai colher os frutos que você plantou, melhor dizendo. Então, Tiago fala de algumas consequências imediatas e futuras advindas da não consagração dos bens ao Senhor. A primeira delas é a destruição dessa riqueza, O homem que confia na sua riqueza. E ali Tiago vai dizer que aquela riqueza ela vai ser destruída pela traça, pela ferrugem, E ele diz assim: a traça come o que não está à disposição do Senhor, e a ferrugem o destrói. Jesus já tinha dito que os que ajuntam o tesouro na terra terão muita decepção, Quantas riquezas tem famílias que se firmam em suas riquezas? Quantas tristezas tem famílias que se firmam em suas riquezas? Quantas brigas judiciais entre irmãos, quando a questão é o dinheiro deixado pelos pais? Então vejamos que a riqueza, ela tem ali, a riqueza da terra, a riqueza terrena, ela pode causar destruição nas pessoas, A gente cansou de ver filmes aí que falam sobre essa questão aí da maldição do tesouro perdido, A maldição da arca perdida, por aí, Enfim, então coisas que são adquiridas de forma ilícitas, elas sempre trazem algum tipo de consequência maligna ou maléfica para a vida das pessoas que assim adquirem. E outra questão que ele fala sobre, como resultado dessa aquisição de riqueza não consagrada, é a destruição. O dinheiro como instrumento de opressão há de se voltar contra o que oprime.
As riquezas mal adquiridas e mal administradas devorarão como fogo a carne dos que nelas confiaram. Parece uma alusão ao inferno eterno, reservado para os que não confiam em Deus. Fica registrado diante do Senhor o que fazemos com o que temos. Podemos entender que quando usamos nossos recursos para abençoar os outros, para salvar vidas, para sustentar a obra de Deus, estamos ajuntando nos céus tesouro para que ninguém poderá tirar de nós. Se para alguns o dinheiro se torna tormento, para os que confiam no Senhor é um instrumento a seu serviço, né? Então, as pessoas elas podem até fazer com que o dinheiro mal adquirido, a princípio, traga algum tipo de benefício, mas futuramente vai trazer algum tipo de consequência ruim. E para concluir, a gente quer aqui dizer que a Bíblia ela fala muito de dinheiro, de ouro, de prata, né? Segundo ela, o dinheiro não é bom nem ruim, o dinheiro é neutro. O que torna bom ou mal é a maneira como obtemos e como usamos. Ela pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Era aquilo que estava acontecendo que Tiago vai condenar. Aqueles homens ricos que eram gananciosos, por causa da sua ganância, eles estavam fazendo com que as pessoas, os seus trabalhadores, fossem explorados, eles estavam pecando diante de Deus. Então, de alguma forma, Tiago estava querendo dizer para eles que toda aquela atitude deles era uma atitude abominável aos olhos de Deus. Eles estavam usurpando, se corrompendo por causa da ganância dos seus corações. Então, Tiago ele vai ser bastante enfático nessa questão, né? As riquezas, né, elas não são condenáveis, mas a ganância dos ricos em adquirir mais riquezas e os meios pelos quais eles buscam para ficarem mais ricos é que os tornam pessoas condenáveis diante de Deus, porque eles não vão medir esforços para oprimir, para corromper e para matar pessoas em busca de mais riquezas. É isso que a ganância causa nas pessoas. E é esse tipo de atitude que Tiago está condenando. Nós, como cristãos, temos o dever, temos a obrigação de seguir os valores cristãos, de seguir a ética cristã, para que nunca venhamos a cair nesse tipo de coisa, para que nós venhamos a nos tornarmos condenáveis diante de Deus. Então, que nós sejamos abençoados pela palavra do Senhor todos os dias em nossas vidas, para que ela fique guardada em nossos corações e não venhamos a pecar contra Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?